E aí pessoal, tudo bem? Dando continuidade aqui ao nosso curso de Python, hoje nós vamos continuar falando aqui sobre as estruturas de repetição. Na última aula nós conversamos um pouco sobre o for e agora nós vamos falar sobre a última também, né? Mas a outra a estrutura de repetição que a gente tem aqui do Python, que é o while, se a gente traduzir para o português no enquanto. Ele é bem similar com o for, tá? Eu geralmente uso mais o for, eu não uso muito o while, mas é bom saber, você consegue fazer algumas coisas bem legais com o while. Então, mesmo que você não for utilizar muito, é bom que você saiba o conceito e você saiba que isso existe e saiba como utilizar, tá? Eu peguei uma definição aqui do Google, como sempre, tá? O while é uma estrutura de repetição utilizada quando queremos que determinado bloco de código seja executado enquanto, do inglês while, determinada condição for satisfeita. Então aqui eu coloquei como que é a estrutura do while, tá? A gente tem aqui, ó, a gente define o while, a condição, executa a instrução. A gente não precisa aqui, eu coloquei com o else, mas a gente não precisa colocar o else, tá? A gente não é obrigatório colocar o else. Eu coloquei o else aqui só para ilustrar, tá? Então while, condição, executa a instrução ou executa outra instrução. Então a gente consegue aplicar aqui, tanto a gente consegue aplicar um for dentro do while, como a gente consegue aplicar um if e else dentro do while também, tá? Um ponto bem que a gente precisa, antes de começar aqui a falar do while, tá? Eu vou falar isso provavelmente algumas vezes durante a aula. A gente sempre tem que ficar esperto para não criar um while um while infinito, um while que não acaba. Então a gente sempre tem que ter em mente o que a gente está querendo criar e a gente tem que ter em mente que a gente precisa fazer aquilo lá só acabar, senão aquilo vai ficar rodando eternamente, vai bugar o seu Python e não vai chegar a lugar nenhum. Então, todas as estruturas de repetição precisam acabar uma hora ou outra, tá? A gente vai ver aqui como que funciona, tá? Bom, eu vou definir uma condição aqui, tá? Eu vou criar essa variável i, aqui recebendo o valor de 1, tá? Aqui no while a gente sempre coloca uma variável para fazer. Como a gente precisa fazer uma condição, a gente sempre utiliza uma variável para fazer a condição aqui, tá? Então, eu estou criando essa variável i, que recebe o valor 1, e aqui eu estou criando o while, tá? A condição, enquanto o i for menor do que 5, printa o i vale, aí ele retorna o valor de i. E aqui, esse é o pulo do gato, tá? Como eu falei anteriormente, a gente não pode ter uma estrutura que não tem fim. Então, eu vou rodar para vocês darem uma olhada essa estrutura como se ela não tivesse fim. Ó, eu vou tirar aquele i mais 1 e vou colocar aqui. Ele vai ficar rodando infinito porque a gente não tem... Como a gente definiu o valor de i é igual a 1, e ele vai ficar rodando infinito, porque esse valor de i ele nunca vai ser menor do que 5. Se você ver, ele continua rodando aqui e ele vai continuar rodando sem parar, tá? Então eu vou tirar aqui, vou resetar aqui o kernel, tá? Para que isso pare de rodar. Pronto. Então vamos lá. Aqui colocando de volta, tá? O que eu estou fazendo aqui? Então eu defini aqui o while. Eu estou fazendo aqui no valor que o i recebe o valor de i mais 1, tá? Então vamos lá. Rodando aqui, você vai ver que ó, o i vale, ele vai ficar rodando isso aqui até ele for menor que 5. Eu coloquei isso daqui só para a gente ter em mente, porque se você queria que ele mostrasse até o valor 5, você teria que usar aqui um menor ou igual, porque ele vai rodar só até quando ele for menor que 5, que aqui se ele for 5, ele não é menor que 5, então ele roda até o 4, que aí ele para essa estrutura de repetição. Então aqui ele vai printar, o i vale 1, ele vai voltar com o valor, como a gente adicionou 1, aqui o i já está valendo 2, aí ele vai voltar, print o i vale 2, aí ele vai adicionar 1 no i, que vai valer 3, e vai ficar fazendo isso até a nossa condição for satisfeita. Aqui eu estou dando esse outro exemplo aqui com menor ou igual, tá? Então aqui é o menor ou igual a 5, então ele vai rodar até o 5, tá? Lembrando que aqui a gente pode colocar qualquer valor aqui, ó, i 43 e menor que 100. Ele vai rodar até o 99, até o 100 aqui, tá? Porque é menor ou igual. Bom, dando outro exemplo aqui, tá? Vamos definir aqui que a gente tem um password, a gente está criando aqui o password 123, tá? E a gente está definindo aqui um número que recebe o valor 0. E eu estou criando um while aqui, enquanto o número for menor ou igual ao password, número recebe, aqui eu estou criando uma estrutura para que você escreva o password, né? E ele só vai sair desse loop quando o número, que é essa variável que a gente criou, foi igual ao password. Então aqui, teoricamente, aqui é bem simples, tá? Quando a gente cria uma estrutura de password, o usuário não é assim. Mas aqui só para a gente exemplificar, tá? Eu vou rodar aqui e ele vai ficar, a gente sabe que o password é 1, 2, 3, tá? E eu vou ficar tentando acertar o password aqui, ó. 1, executei, ele vai rodar de novo.
789, ele vai ficar até a gente conseguir o password certo, que é 123. Agora, quando executar 123, ele vai acabar esse while, essa repetição, e ele vai rodar esse print aqui dizendo que o password estava correto, e aqui, teoricamente, iria liberar o acesso ao sistema, tá? Bom, pegando outro exemplo aqui, bom, vamos lá. Aqui eu estou definindo o valor de 0, tá? E aqui eu estou fazendo o while, aqui aquele valor que a gente criou foi menor que 5, a gente printa o valor, aí aqui o valor recebe o valor mais 1, para a gente dar sempre aquela acrescentada para que esse número vá progredindo até ele chegue à nossa condição. E vamos lá. E quando ele acabar aqui, ele vai dar que o loop foi encerrado com sucesso. Aí ele vai rodar aqui, tá? 0, 1, 2, 3, 4. Aí quando ele não atender mais essa condição aqui, que é o while o valor menor que 5, a gente coloca o else, que ele vai retornar pra gente que o loop while foi encerrado com sucesso, tá? Aqui no último exemplo, eu criei um exemplo aqui bem legal, que é, a gente está definindo essa variável valor 0, tá? A gente está definindo a variável valor, que recebe o valor 0, enquanto essa variável for menor que 100, aqui eu já estou colocando o valor igual ao valor mais 1 para a gente acrescentar, para essa variável ir sempre crescendo ali, valor, eu vou até printar print valor, para a gente vendo que essa variável, ela vai aumentando aqui deixa eu colocar aqui primeiro, porque senão ele vai passar outra coisa, print valor, tá. E aqui eu estou fazendo um if dentro desse while, que é if, se o valor aqui dividido por 2, o resto for igual a 0, o número é par, senão o número é ímpar. Então, rodando aqui, o que ele vai aparecer pra gente? Ó, primeiro a gente vai com o valor 0, ele vai entrar aqui, né? Print valor, ele vai printar 0. Ele vai ver se o valor é par ou ímpar e vai aqui o 0 desculpa. Ele vai aqui pegar o valor mais 1, vai rodar, ele vai pegar 1, o número é ímpar. Aí aqui ele vai pro 2, o número é par. E ele vai fazendo isso até chegar aqui no 100, tá? Que foi o que a gente falou para ele fazer. Então, aqui a estrutura de repetição while é isso, tá? Ela não é muito complexa. Eu, como disse anteriormente, eu utilizo mais o for, tá? Mas é bom a gente saber como é que utilizar o while. Se você teve qualquer dúvida ou queira entrar em contato comigo, você pode deixar nos comentários que eu sempre respondo, tá? Pode mandar mensagem no LinkedIn, meu LinkedIn tá aqui na descrição. E se inscreve aí no canal, dê um joinha e é o que eu vou continuar postando aqui mais vídeos sobre Machine Learning, etc. Aqui do Python, desde o básico até assuntos mais avançados. Também vou começar a postar sobre outras coisas como SQL e Power BI. E é isso, muito obrigado por acompanhar, abraços.